Nós dois, Isso. numa banheira De de espuma. Só que eu não sei falar essa parte italiana, como que é? El corpo caliente, non dote far niente, sem culpa nenhuma. Vai. Começou? Ah, tá. Então, 1, 2 e já. Que tal nós dois, numa banheira de espumas? El corpo caliente, non doce far niente, sem culpa nenhuma. Fazendo massagem, Tá bom. relaxando a tensão. Estamos aqui hoje no 3º episódio de Antes da Bengala, série O Vestido Caiu. O vestido caiu porque são pessoas que trabalhavam com moda na área do vestuário e deixaram de trabalhar com moda e procuraram uma nova área, uma nova profissão para elas. E hoje eu estou aqui com a belíssima, amiguíssima, irmãzíssima, amadíssima Cecília Montealegre. Eu mesma. Cicely, always the glamour. Luxury, always forever in New York City. Yes. Cissa, a gente começou lá nos anos 2000, que a gente foi trabalhar numa empresa, que era uma empresa muito bacana, porque tinha um espaço criativo muito legal, né? Verdade. É impressionante, acho que foi uma das empresas que eu trabalhei que a gente tinha mais espaço para criatividade, a gente podia inventar coisas dentro de um limite de preço, né? E de um limite também de tecidos, um limite bem grande de tecidos, e a Cissa na época era design gráfica das estampas e tudo mais, né, Cissa? Exatamente. Punha para fora todo esse meu lado over the rainbow na estamparia. E era muito legal, muito legal. E tivemos bons momentos lá, e depois acabamos virando amigos para sempre. Amigos para sempre, não sei cantar You will essa. always be my friend. Exato. É isso. E assim, estou hoje aqui com Cecília, que é, ou Cissa, minha amiga, Cissa Always the Glamour, que é dona do brechó Marmota. Exatamente. Mas vamos começar pelo começo. Vamos. Cissa, me conta, na moda, como você começou? Na moda, gente, é um caminho inusitado que eu consegui entrar pela moda, que é através da Disney. Eu sempre tive contato com esse universo lúdico, infantil, desde criança. Só um minuto aí que fazer a trilha sonora. Ride away my light today, you and me will drive away. Pronto. Flu, 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 flu. A fadinha, como o Paulo falaria. É assim, gente. Eu comecei na moda através da Disney, pois eu fiz um curso de desenho animado num estúdio que fazia episódios Disney. E com isso eu comecei a trabalhar fazendo essa questão do desenho animado. Quando eu fui chamada para dar aula de computação lá, deve fazer o quê? 30 anos, no mínimo, para dar aula de CorelDRAW numa empresa que desenvolvia Disney. Era produtos licenciados da Disney aqui no Brasil. E aí eu fui trabalhar lá para dar essa aula de computação. E eles pegaram a licença da Disney. Como eu estava fazendo o curso de desenho animado, vocês não gostariam de trabalhar na parte de desenvolvimento, enfim. E aí eu entrei por esse caminho via Disney. Eu trabalhei muitos anos nessa empresa, fazendo essa parceria, enfim, né? Fazendo o desenvolvimento dos produtos de moda para a Disney. E quando eu saí dessa empresa, eu entrei logo em seguida para desenvolver as estampas nessa empresa que eu conheci o Paulo, que foi onde tudo começou. Tudo, que era muito legal, porque lá nessa empresa a gente teve um verdadeiro trabalho de equipe, né? Um acrescentava no trabalho do outro, e era muito bacana isso. Então as ideias fluíam, e um emprestava a ideia dele para o outro utilizar para a coleção ficar harmoniosa. Não era uma guerra de egos, cada um desenvolvendo o seu, para depois você ficar nessa competição de quem é melhor. Quando eu voltei para lá depois de anos, aí já era guerra de egos. Foi terrível, foi péssimo trabalhar lá depois de anos. Mas na época que a gente trabalhou foi maravilhoso. Foi mesmo. E foi uma oportunidade também de, na verdade, ter um contato com esse universo fashion de uma maneira mais próxima. Porque quando eu trabalhava no desenvolvimento da Disney, era uma coleção mais básica, né? O grande apelo eram os personagens, então essa questão da moda, ela era um segundo ponto, vamos dizer assim. E aí, nessa empresa, eu pude, de alguma maneira, desenvolver realmente um perfil estético.
né, na questão da estamparia e tudo mais. E isso foi muito legal, porque a gente tinha essa liberdade, como o Paulo falou, e você vê a sua estampa materializada numa roupa muito bacana, com uma modelagem muito interessante, com um apelo de moda muito bacana, foi assim um encontro para mim. Até, inclusive, nessa época, me colocando como lá também, gente, há muito tempo atrás, a long time ago, praticamente em outro século, como criatura da moda. Então, trabalhei muito tempo fazendo esse tipo de trabalho, que é o desenvolvimento de estamparia e, mais para frente, na verdade, de designer de superfície. E com Cissa também, a Cissa virou minha companheira de viagem, várias vezes fomos viajar, muitas aventuras dramáticas. Pausa dramática. Muitas aventuras dramáticas, do tipo chegar para dividir o quarto num lugar que estava sem o aquecedor e passar a noite inteira morrendo de frio, todo encapado, cheio de casaco, desesperados e passando frio. Aí no dia seguinte a faxineira foi lá e ligou o aquecedor, porque a gente, ridículo, não pediu para alguém subir para ligar o aquecedor para a gente poder dormir. E outras histórias que envolvem Carla Galvão, sim, nossa querida, que também vai estar aqui logo. E tantas aventuras, né? Depois também na casa dos meninos que a gente ficava, que eram o Jeffrey e o Carlos, que foram maravilhosos com a gente, e que a gente depois ficava hospedado nesse apartamento, que era num prédio lindo que tinha ali na 86, entre a Broadway e a Amsterdã. Upper East Side. E que a gente descobriu que era um prédio famosíssimo. Agora gente, com a que série... tem a série Only Murders in the Building. Não sei se vocês já ouviram falar dessa série. Se não ouviram, procurem. É muito sensacional. Com a Selena Gomez. Ela é o prédio, os Murders in the Building, né? Eles são dentro desse prédio. Então o prédio ele é super icônico. Como ele chama mesmo? Eu não lembro. Porque lá o nome que eles dão é outro nome, não é o nome verdadeiro. Mas enfim, gente. E outro detalhe, pelo amor de Deus, isso é importantíssimo, Paulo. Você lembra o dia? Tamo lá, vamos sair, né, Nova York, vamos aquele rolê, acordava cedo, batia pai no dia inteiro, aquela coisa. A gente abre a porta do elevador, quem estava lá dentro? Quem? Posso perguntar quem, Cissa? Pelo amor de Deus, gente, Matt Damon, tá, meu bem? Nada mais, nada menos do que Matt Damon. E sua família que morava lá. Moravam lá, gente, você imagina? Que casualidade, você acorda de manhã, gente, oi, Matt, tudo bem? Foi sensacional, meu. Um casual. E é uma coisa muito louca, assim, porque a hora que você se depara assim, com a pessoa na sua frente, você fica assim meio congelado, sabe? Você dá um constrangimento, porque você não consegue parar de olhar. Então foi uma coisa muito interessante. E tem mais um absurdo dos absurdos. O Jeffrey, ele já era um senhorzinho de 70 e poucos anos, uma graça de pessoa super engraçada. E ele me falou que ele conheceu Arthur Miller e Marilyn Monroe, que eles foram jantar uma vez com a mãe dele, o pai dele, não sei direito, e ele foi conhecer. Nunca soube disso, Paulo Luxury. Verdade, me contou. Gente, vocês estão entendendo que isso coloca o Paulo a 1 grau de separação? Não, 2 graus de separação da Marilyn Monroe. Gente, eu adoro essa teoria dos 6 graus de separação, vocês sabem, né? Se vocês não sabem, também é outra coisa legal para dar um Google. O que significa a teoria dos 6 graus? Que diz, resumidamente, tá? Que a gente está separado de 6 pessoas de qualquer pessoa do universo. É sério isso, gente. Pensa numa pessoa aí que você... Qualquer. Tipo Marilyn Monroe. Você vai fazendo conexões que fazem com que você chegue ela na 6ª pessoa, você chega na Marilyn Monroe. É sensacional essa teoria. Então, Paulo Luxury tá 2 graus de separação da Marilyn Monroe. Pelo amor de Deus, gente. Marilyn e eu. Praticamente. Super. Ela só tá me esperando lá no além. Agora, pra gente poder dar as mãos e sair correndo pelos campos de tulipas. Eu acredito que eu vá para campos de tulipa. Me falaram que tem uns campos de flores, eu quero tulipa. Ai, não sei se no meu planeta vai ter tulipa, mas é que você vai pro planeta, eu vou para um jardim. Tá. Continuando. Não, mas, gente, sabe o que eu acho que é importante a gente dizer, gente? Essa pontuar da seguinte maneira. Se tem uma coisa que a gente traz para a nossa vida hoje, né, Paulo Luxury, é o fato da gente ter se conhecido lá atrás, quando a gente começou a trabalhar nessa empresa, e da gente ter descoberto em Nova York que a gente é praticamente alma gêmea, né, Paulo? Não é, sim, sabe? Eu acho. E o nosso... Porque a gente tem uma afinidade de
de coisas, enfim, de gostos, de verdade. interesses. É E é uma verdade. coisa muito engraçada, porque assim, apesar da gente ter isso, a gente nunca brigou. É verdade. A gente nunca brigou, eu tenho esse título, gente. Eu nunca Porque eu briguei com o Paulo Schur. eu brigo com as pessoas, gente. Agora eu tô fazendo Ele é um pouco terapia. temperamental, E né? tô resolvendo isso na terapia. Mas antes eu queria resolver com as pessoas. Agora eu resolvo na terapia, onde eu coloco tudo pra fora. A O terapeuta fica doido, maturidade, falando fazendo a sempre pessoa ter um que pouco só de autocontrole, eu né? tenho razão. Mas eu mostro pro terapeuta que eu tenho razão. Sim. Ele acreditando já tá certo. Porque afinal de contas, somente só Paulo Schur é legal, né? Então, É, só a gente a é pessoa legal. ela tem Só. que ter essa consciência também, né? Esse é meu hashtag preferido, só a gente é legal. E aí, uma outra coisa também, só para pontuar essa questão de Nova York, que eu acho que também é super importante, é que assim, gente, além de tudo que Nova York representa, Nova York é o lugar onde está a fenda tempo e espaço que se chama Strand Books. Todas as vezes que eu for para Nova York e que eu me deparar com aquela vitrine daquela livraria, eu vou chorar. 12ª é com a Broadway. Porque esse lugar, ele me faz ter aquela sensação, sabe, de retorno, de tudo aquilo que você faz pro mundo e o mundo te retorna. Toda vez que eu tô na frente da Strand Books, eu falo, gente, cheguei aqui de novo. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. Então, e é o meu lugar preferido no mundo. O teu também, Cícero? Também. Então também. é o nosso lugar preferido no mundo, sabe? E outra coisa que é interessante, outro dia estava eu assistindo um filminho muito bonitinho, que agora eu não lembro o nome, para poder passar para vocês, na Netflix. E quando eu vejo, eu falo, eu conheço esse lugar, eu conheço esse lugar. Eu conheço esse lugar. De eu conheço para falar, esse lugar é meu e da Cissa, o que vocês estão fazendo aí foi um pulo. Precisei ligar para a Cissa e falei, Cissa, pelo amor de Deus, assista o filme tal, que está lá, Strand Books. Nosso lugar sendo utilizado por outras pessoas. Sim, como cenário de filme, como assim? Porque eu juro como ousas? Eu juro que o lugar congela até a gente chegar de novo, mas não, ele tem vida própria, é muito triste isso. Não, e outra coisa muito legal é que a gente vai na Strand Books e tem essa sensação de pertencimento, e que aí ela te dá, é como se ela abrisse o portal de Nova York, assim, pra gente falar assim, agora vá aproveitar tudo que essa cidade maravilhosa que nunca dorme tem a te oferecer. E aí a gente vai nas feirinhas de tralhaiada, de antiques, e aí a gente entrava em loja, saía em loja, que essa parte nem era tão legal, mas a gente tava, afinal de contas, a gente ia a trabalho, não é mesmo? Era o primeiro lugar que a gente ia, Strand Books, e o último lugar que a gente ia, Strand Books. Sim. Porque a gente via umas coisas que depois a gente percebia que não podia comprar naquele momento, que ainda estava muito recém-chegada a Nova York, e a gente ia buscar no último dia. Verdade. A gente é desse tipo. E a gente era do tempo, gente, que não tinha essa coisa, a internet é a internet. Não. A gente carregava malas e malas e malas de livro. Imagina isso, que surto psicótico. A gente comprava livro como se a gente não tivesse livrarias em São Paulo. E eu não comprava nada para ninguém, porque eu falava que não tinha espaço na mala. Não tinha, isso, porque minha mala já pesava. Como que eu ia trazer qualquer coisa que a pessoa pedisse? Eu já estava no limite do município de mala. Aí outra, gente, o meu avô sempre disse o seguinte, você quer apitar? Então você compra o apito. Essa coisa de, eu vou fazer uma encomenda, gente, hello, não tem encomenda, não existe encomenda. Encomenda é o dinheiro na minha mão, ou então, aliás, não tem nem dinheiro na minha mão, não quero dinheiro nenhum. Eu quero que você mande entregar no hotel. Pode até ser que eu traga, mas assim, um batom, um lápis de olho, uma coisa assim que vai ocupar um volume. Eu recomendo também que você dê um dinheirinho a mais para a pessoa que está pedindo, para ela, de repente, tomar um cafezinho, ou ser gentil com a pessoa, ou se ela precisar pegar um táxi, alguma coisa assim. Gente, é isso. Ou vai pegar a pessoa no aeroporto, pelo amor de Deus, é o mínimo que você pode fazer. Eu acho, buscar gentileza, a pessoa gente, no aeroporto. Please. Né? Caso contrário, melhor não pedir nada. Verdade. Ô Cissa, agora teve mais um momento muito histórico na nossa vida, o tempo que você passou aqui no estúdio. Gente, para tudo e chama a NASA. Aí o que aconteceu? Trabalhamos, aquela coisa, fizemos coleções maravilhosas, fomos felizes, viajamos, era incrível. Carreira de sucesso. Só que aí a gente começou a ver que aquilo já não era mais suficiente para tanta potencialidade, entendeu? A gente falava, não é possível. A pessoa ficar restrita a vida dela inteira, se limitando a fazer coleções, né, que mudam todo ano. Não, vamos pensar em uma coisa maior, que comporte a gente, né, Paulo Schur? E aí o que a gente fez? Paulo Schur sai da empresa que a gente trabalhava, eu saio da empresa que eu trabalhava, e um belo dia a gente resolve se juntar aqui nesse espaço mesmo e trabalhar juntos.
E foi um período muito, muito, muito legal, porque era, assim, era divertidíssimo, né, Paulo? Era engraçado. Eu vinha pra cá, e aí o Paulo vinha pra cá também, e a gente vinha também mais um outro Paulo. E era para tomar café, depois veio o Paulo Matos, que também estará aqui logo em breve. E foi uma coisa, foi muito divertido. E foi um momento que eu voltei a desenhar, desenhei vários contos de fadas. Gente, era um surto, porque vocês já viram os desenhos dele, né? Um dia vocês vão ter essa oportunidade, porque é outra coisa, assim, incrível. Mas o que acontece? Aí a gente estava aqui, eu trouxe meus livros para cá, e eu dividi o estúdio com o Paulo, e era aquela coisa feliz, quando de repente estou aqui numa sexta-feira, toca meu telefone. Trim, trim, trim. Alô? Oi? Vara da infância? Ah, não, pelo amor de Deus, calma, calma, gente, pera, respira. Tá bom, desliguei. Em estado de choque, gente, porque nesse período que eu estava aqui no estúdio com o Paulo, eu estava na fila de adoção do meu querido filho. E o telefone tocou quando eu estava aqui no estúdio sozinha. Eu nunca vou esquecer esse dia, me dá até vontade de chorar. Porque o telefone tocou e falou... Eu estava já há quase 3 anos na fila. E aí o telefone toca e a pessoa do outro lado fala assim: oi, tudo bom? É Cecília Bianchi Montealegre? Aqui é da Vara da Infância e da Juventude, Reginaldo Santamaro, chegou a sua vez na fila de adoção. É exatamente assim, gente, do dia que você vai com os documentos e fica lá naquela ansiedade até o dia que toca o telefone. Não existe nada nesse meio tempo, não existe nenhuma pessoa te ligando, falando, tá tudo bem, é você mesmo que quer, aquelas fotos que você anexou no processo são suas mesmo, enfim. O telefone tocou nessa sexta. Na sexta seguinte, eu fui eu fui no fórum, conheci a história do meu filho, e aí depois no dia seguinte eu fui no abrigo, e na semana seguinte ele foi para minha casa, e vivemos felizes até hoje. E ela me abandonou, nos abandonou. Tive que sair, né, gente? Porque aí eu tinha... priorizar o filho. O bebê nasceu, esse filho deu origem ao livro. Ai! Tá, esse é o Pedro, meu menino marrom, e esse é o livro Viveiro. O que aconteceu? Aí o Pedro veio. Aí saí aqui do estúdio, fui ter meu escritório mais perto da minha casa, porque afinal de contas tinha Dom Pedrito. O Pedro veio pra gente, ele nasceu pra gente quando ele tinha 1 ano. E aí eu tinha que estar mais perto de casa, enfim, né, gente? Não podia. Eu moro perto do aeroporto, eu não podia estar aqui no centro da cidade, aquela coisa de logística e tudo mais. E aí acabei saindo do estúdio, fiz um estúdio na minha casa pra mim e comecei a minha história com o Pedro. E aí o que acontecia? O Pedro sempre foi um menino muito ligado na tomada no 220. Dom Pedrito montado em seu cabrito, eu falo pro Paulo. O bicho sempre foi uma pá virada. E ele era aquele tipo de criança que não dava pra você ficar colocando ele... Não era o quietinho, que fica lá, bonitinho, que graça. Não. Ele era o menino ninja que subia no lustre. E aí o que eu fazia? Levava ele tudo quanto é rolê. O tempo todo a gente saía pra passear. E o nosso rolê preferido era ir no Viveiro Manequim Lopes, que é dentro do Parque do Ibirapuera. Tem até aqui o mapinha. Onde é a localização do viveiro. E o que acontecia no viveiro? Lá é um viveiro de plantas, obviamente, com várias estufas, com várias espécies, enfim, com todas as mudas que vão ser plantadas pela cidade, tudo desenvolvido ali no viveiro. E era o nosso rolê preferido, porque no viveiro nunca tinha ninguém no parque. E aí a gente entrava pelo portão e o bicho podia ficar livre, ele podia sair correndo, desembestado, o quanto ele quisesse. Aí ele escalava a árvore, ele saía correndo, ele se engalfinhava com os cachorros, ele entrava nas estufas, ele conversava com todos os jardineiros, a gente recolhia folha, frutinha, semente. E aí toda vez quando a gente chegava do rolê do viveiro, eu chegava em casa e falava, Pedro, vamos desenhar o que a gente viu hoje? E aí eu comecei a fazer as ilustrações que fazem parte desse livro. Os passarinhos, as plantas, enfim. E aí quando eu vi que eu tinha um monte de desenho, e, assim, desenhos muito bacanas e desenhos que eu fiz de amor por esse lugar e pelo meu filho, óbvio. Eu falei, gente, eu vou escrever um livro sobre isso, porque toda vez as pessoas perguntavam assim, nossa, Cissa, onde você foi com o Pedro essa semana? Que lugar lindo. Eu falava, gente, é no Viveiro. E as pessoas, Viveiro? O Viveiro, Manequim Lopes, contava toda a história. Aí quando eu vi que eu tinha desenho suficiente, eu falei, gente, eu vou contar a história do Viveiro. Vou explicar o que é o Viveiro Manequim Lopes e vou colocar o Pedro, que é o menino marrom, enfim, para contar essa história. E aí surgiu a ideia desse livro. Então foi um momento, assim, esse livro, ele me remete a uma fase muito feliz, assim, da minha vida com meu filho, porque a gente ia nesse viveiro todos os nossos finais de semana e, enfim, tive o filho,
plantei a árvore e escrevi o livro. Ó, completei o ciclo, a Santíssima Trindade. Quem falou isso? Foi Vinícius? Não sei. Bom, enfim. Cissa e o bebê. Agora vamos mudar de tema. Eu vou olhar aqui qual é a próxima pergunta. Não, e sabe o que é legal também falar, gente? Que assim, aí escrevi o livro, tal, lancei o livro, nananana, e o Pedro, o Mega Ninja Plus Ultra. O que acontecia? Essa abençoada criança era uma criança muito realmente enérgica. E aí o meu telefone tocava. Vem buscar o Pedro na escola que ele tá causando tudo, ele quebrava tudo. Era uma coisa assim complexa. Enfim, mas aí o que aconteceu? O Pedro, eu nessa época continuava ainda trabalhando com moda, eu continuava fazendo desenvolvimento de estamparia e também toda a parte de visual merchandising. Então fazia vitrine, trabalhava lá no Bom Retiro, enfim, continuava trabalhando com essa questão de moda, mas já era uma outra época na minha vida em que a coisa era um pouco mais tumultuada, porque eu tinha uma criança que me demandava, enfim, e acabava até em algumas situações comprometendo o meu trabalho, porque eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo para buscar ele na escola, enfim, mas continuava ainda trabalhando com moda. Até que veio a pandemia, né, Paulo? E a tua ruptura veio na pandemia, Cissa? Então, aí o que aconteceu? Quando veio a pandemia, ficou todo mundo em casa, obviamente. Eu continuei trabalhando nessa empresa que eu trabalhava. Eu já não era mais uma funcionária fixa, né? Eu prestava serviço. E eu trabalhava alguns dias da semana só, não trabalhava o tempo todo. E a pandemia fez com que a dona da empresa chegasse à conclusão de que, na volta, ela ia encerrar as atividades da empresa. Era uma empresa de jeans super bem estabelecida lá no Bom Retiro, mas que não suportou ao que a pandemia fez com a maioria, né, com a humanidade, enfim. Mas, de alguma forma, ela, logo no início da pandemia, ela já determinou que ela não ia voltar mais e que quando, enfim, pudéssemos voltar para as atividades, a gente ia encerrar a empresa. E aí eu tive a pandemia inteira para entender esse processo dentro de mim, né, como uma pessoa que estava trabalhando num segmento que foi altamente impactado, porque a moda, né, as pessoas só compravam, acho que pijama, se é que elas compravam alguma coisa, era pijama, né, e nada mais. E aí, assim, eu tive esse momento na pandemia de olhar para mim e falar, e agora? O que vai ser daqui para frente, né? Eu já tinha tido o Pedro já estava maior, eu já sabia que quando eu voltasse, a situação ia ser um pouco diferente na empresa. Será que eu queria continuar trabalhando com desenvolvimento de estamparia, com vitrine e tudo mais? Ficou esse questionamento. E aí... E ao mesmo tempo, nós somos o quê? Colecionadores de tralha. Pois é. Entendeu? Somos o quê? Como chama aquele bichinho que corta tudo? Livro? Cupim? Não. Aquele que corta traça. Somos traças de livros. Somos traças. Somos pessoas impregnadas. E somos cancerianos, né, gente? Porque ainda tem também uma peculiaridade que vocês não sabem. O Paulo faz aniversário no dia, eu faço no dia seguinte. Então, gente, tem todo... Somos irmãos. Somos super. A Muito gente se drama entende envolvido, completamente. Assim, primeiro a gente chora muito e depois a gente mata. A gente é esse tipo de pessoa. E assim, essa coisa canceriana de guardar os tesouros do mundo, que isso é precioso, a pessoa não pode jogar fora, Como isso aqui é assim? lindo, como assim? Olha Olha esse livro. A história desse quebradinho, Sim. Porque tem história daquela lasquinha que saiu naquela louça. Sim. A minha casa é toda lascada, minhas peças são todas lascadas, não tem uma inteira. Tudo é lascado, e a pessoa fala, não pode ter coisa quebrada. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, você quer que eu faça o quê? Que eu jogue fora? Que vá para a boca de uma baleia? Não, é linda assim mesmo. Você ia jogar fora a Vênus de Milo? Que deve ter quebrado os braços assim? dela. E esses montes de estátua quebrada que tem pelo mundo, então, né? Não, gente, como vai? Imagina, então, não tem que jogar nada isso fora. É Usa bobagem, tudo gente muito. que quer vender livro de autoajuda. Agora eu vou falar uma outra coisa, Cissa. Depois de tudo isso, a ruptura então veio aí. E aí, quando foi que você falou, eu vou trabalhar com brechó? E como surgiu a ideia dos seus kits? Seus kits, gente, vocês não estão entendendo o que é isso. Logo mostraremos em detalhes. Mas aí é assim, quando eu me vi na pandemia, dentro de casa, eu me deparei com as minhas caixas de camiseta, gente. Porque eu coleciono t-shirt desde que eu tinha 15 anos. Então eu tinha containers e containers de camisetas estampadas. De todos os modelos que vocês puderem imaginar, sempre camiseta. Eu adoro camiseta, eu acho que é assim...
Das coisas da moda, a coisa que eu mais gosto no planeta Terra é camiseta e, obviamente, estampada. E aí eu me deparei com aquelas caixas cheias de camiseta e falava, gente, isso é um surto. Agora que a pessoa não pode nem sair na rua e a pessoa tem caixas e caixas e caixas, eu disse caixas, de camisetas até o teto. Várias caixas. Falei, gente, preciso começar a dar uma ordem nisso, porque ainda por cima dá um trabalho desgraçado, porque você não pode pôr na caixa e tchau. Você tem que lavar, você tem que pôr no sol, né? Porque a bicha vai ficar lá parada, vai ficar toda furada de traça, não, né? Então, era uma demanda. Eu falei, gente, quer saber? Não faz o menor sentido isso. Vamos começar a vender um pouco essas camisetas? E aí que surgiu a ideia, porque eu já estava em casa mesmo, as camisetas estavam todas lá, eu falei, vou começar a vender isso pela internet. E comecei a vender camiseta, essa era a ideia, desovar ali aquele monte de peça, ficar só com as mais icônicas e começar a desovar aquilo. Só que aí eu fui me apaixonando, gente. Cada vez que eu fotografava uma camiseta e que eu punha para vender, enfim, eu falei, gente, faz todo sentido, essa camiseta tem que ser usada, ela é maravilhosa, como é que ela pode ficar guardada dentro de uma caixa? Não faz o menor sentido. Aí eu comecei a olhar e falar assim, aliás, não faz nada sentido ficar nada guardado. Você tem que usar as coisas. Gente, olha esse copo. Tem que usar. Como assim? Guardado dentro de um armário, numa cristaleira? Não. Essa xícara. Não, gente, olha essa xícara. Não. Começou a me dar uma coisa de olhar para tudo que já existe no mundo com outros olhos. E aí, assim, isso foi a grande iluminação da pandemia. Porque quando eu voltei, que a gente pôde voltar a trabalhar e que eu fui lá encerrar a empresa onde eu trabalhava, eu concluí que aquilo já não fazia mais parte de mim. Meu. Então foi um processo muito tranquilo, eu não tive um sofrimento de estar abandonando tudo aquilo, muito pelo contrário. Eu peguei toda aquela informação desse tempo todo que eu trabalhei com moda e falei assim, isso aqui eu vou usar como subsídio para o meu trabalho, que agora é esse. E consegui fazer uma volta de 180 graus e olhar para o outro lado, que eram para as coisas que... Eu parei de produzir coisas no mundo e comecei a recolher as coisas que já existem. E foi assim, eu acho que esse é um dos momentos mais felizes da minha trajetória profissional, vamos dizer assim, foi o momento em que eu descobri que eu quero trabalhar como caçadora de relíquia. E aí veio o brechó. E aí eu comecei a vender as camisetas, e aí quando a gente começou a retornar, eu comecei a vender umas coisas que eu tinha em casa, umas louças, uns enfeites, uns livros, e quando eu vi umas roupas de cama, eu fui começando a vender umas coisas que eu tinha, aí eu começava com o dinheiro que eu ganhava com isso, eu vou comprar isso, olha que legal, e aí comecei a incrementar um pouco mais a minha coleção, e aí umas coisas que entravam, eu falava, isso tem que sair na mesma proporção, porque senão vira uma loucura, e aí eu comecei a trabalhar com brechó, e foi assim, é o que eu quero fazer pro resto da minha vida, não tenho nenhuma dúvida. E, a partir disso, eu comecei, depois que a gente encerrou todo esse processo da empresa e tudo mais, a fazer isso seriamente. Hoje eu só trabalho com brechó, eu abandonei completamente essa questão de desenvolvimento de produto, mas eu digo assim, a moda eu nunca vou abandonar, porque eu acho que isso é uma coisa que está dentro de mim, assim, eu gosto muito de moda, eu acho uma ferramenta de comunicação incrível, mas eu não vejo o menor sentido em produzir mais uma camiseta sequer, uma meia. Para não dizer que não tem que produzir nada, acho que tem que produzir roupa de baixo, óbvio, né? Que você não vai usar calcinha usada. Mas do resto, gente. Ô, Cissa, mas eu percebo, assim, que eu também sinto que a moda acabou como tendência pra gente, mas a moda como comportamento, sim, ela continua. Quer dizer, a forma como você se apresenta, a forma como você se veste e a forma como o indivíduo procura ter uma autenticidade ali no estilo dele, na imagem, sim, dele. E a imagem dele não é só ele, não é só a vestimenta, né? Também é a casa dele, as coisas que ele tem na casa dele, o estilo da casa dele, que você consegue enxergá-lo, né? Enxergar essa pessoa, que é uma coisa mais complexa, e também a moda, né? Porque a moda está na decoração, a moda está na arquitetura, tudo vem de uma história que vai se transformando e utiliza do passado para fazer uma coisa no futuro, né? Então eu acho interessante essa coisa da moda não ser mais só tendência, do tipo, tá usando onça, aí você vai lá e compra a onça. Não, você vai lá e vê se a onça tem a ver com o teu estilo para você compor alguma coisa que seja
de moda, de consumo, mas que esteja dentro do teu look, da tua aparência. E tem coisas que você pode pular porque não tem nada a ver com você, né? Então, eu acho que na nossa concepção hoje, e eu percebo que da nossa geração, né, que é a geração X, que são os nascidos entre 65 e 80, a gente não consegue mais enxergar muito a moda como febre de consumo do tem que ter. É uma coisa, tipo, isso faz sentido no meu guarda-roupa, eu consigo ter isso, eu consigo colocar isso nas outras coisas que eu já tenho, eu consigo misturar essa peça com o que eu já tenho e definir, assim, o estilo, né? Não é mais essa coisa, essa febre de, eu tenho que sair igual a roupa da vitrine. E outra coisa que eu acho muito interessante, gente, é que assim, o brechó, ele me deu a oportunidade de colocar para fora uma coisa que eu sempre acreditei, mas é que eu não entendia aquilo como uma estética, que é essa questão do over, que é essa questão do maximalismo, que é essa questão do tudo ao mesmo tempo agora. Por que eu digo isso? Porque assim, nessa minha trajetória de moda, uma das pessoas que mais me inspira é a Iris Apfel, que inclusive é essa camiseta que eu pintei aqui, é da Iris Apfel, que ela era uma decoradora que trabalhava lá na Casa Branca. E essa senhora, ela morreu com 102 anos, se eu não me engano. Com 100 anos? Não mais. Foi 100? 102. Acho que foi 102. Foi 102. E a Iris Apfel, ela é a percussora desse over. Ela é a rainha do maximalismo. E quando eu me deparei com o perfil da Iris Apfel, né, que já era uma senhora quando eu a conheci, porque não foi há tanto tempo assim, eu me apaixonei. Falei assim, gente, essa mulher é a materialização daquilo tudo que eu sempre acreditei na vida. Assim, o apartamento dela era mega over. A maneira como ela se veste era mega over. Os acessórios que ela usava, tudo dela era muito. E aquilo, assim, é um negócio encantador para mim. É uma coisa maravilhosa. E aí eu coloquei isso no perfil do brechó. Então, o meu brechó chama Marmota, porque a minha avó, quando a gente era pequena, a minha avó era pernambucana, e ela falava assim, quando a gente misturava a estampa, ela falava assim, que marmota é essa? Você vai sair vestida assim? Parece uma TV quebrada. Um canal de cima tá pegando com o canal de baixo. E a gente achava isso o máximo. E ela falava assim, nossa, isso é muito marmota. Que marmotagem é essa? Tanto que se vocês verem pessoas do norte, do nordeste, elas falam a palavra marmota no sentido meio pejorativo, no sentido de, ai, que cafona, que brega. Mas eu não entendo isso como cafona nem brega. Para mim, marmota é um estado de espírito, em que a pessoa ela é maximalista, ela é over e ela é feliz e colorida. Então, tudo isso se traduziu dentro do brechó, e aí com isso surgiu essa ideia de misturar tudo. Então, assim, essa calça tem que combinar com a parte de cima. Gente, não tem que combinar nada, meu. A combinação quem cria é você. O que tem que ser dentro daquilo que você acredita. E aí isso foi meio que bateu de frente com aquilo que eu tinha aprendido na moda, que era, você tem que jogar sempre tudo fora e querer tudo novo de novo. A tendência, ela tem essa pretensão, né, de que você, isso aqui não serve mais, joga fora, compra outro. Isso aqui não serve mais. Porque, na verdade, alimentar esse consumo, a né? gente vive num mundo que o consumo é uma coisa necessária, mas infelizmente virou um consumismo absurdo, né? E daninho, então você né? tem que comprar coisa barata para você ficar trocando o tempo todo, e isso está acabando com o mundo, né? Sim. E ao invés de comprar coisa de qualidade, que você vai acrescentando no seu guarda-roupa, e aí você também pega vai pagar mais, mas porém você vai ter qualidade e um tempo de vida maior, que vai dar teu estilo. Porque, na verdade, não é você comprar um vestido e um tapete vermelho. Não. Se aquele vestido é maravilhoso, você tem que repetir aquele vestido. Nossa. Porque ele tem que ser a tua identidade. Você tem que falar, eu comprei esse vestido porque ele faz parte de mim. E ele tem que justificar, gente, todo o processo que fez aquilo existir. Porque você pega, e daí isso entra também vai de encontro com aquilo que eu acredito piamente hoje, que eu prego no brechó, que vamos imaginar, gente, essa xícara ela já existe no mundo. Qual é o sentido de eu ir na comprar uma xícara feita na China, que ela pagou $1 por R$500, uma xícara que vai ter em tudo quanto é lugar, sendo que existe essa preciosidade no mundo, só que quebrou o pires. E aí o que a pessoa fez? Eu não quero mais essa xícara de Bambi.
E aí, uma fada veio correndo e falou, vai lá, tem uma xícara de Bambi, tem uma xícara de Bambi. Porque eu sou a louca do Bambi, gente. Uma pausa dramática aqui nesse momento. Eu amo o Bambi. Tudo que tiver de Bambi nesse mundo, você pode ter certeza que eu tenho. Eu não posso nem comprar nada de Não Bambi pode. sem perguntar pra Cissa antes. E pior, às vezes ela tem, mas ela compra também. Porque eu quero ter dois, entendeu? Porque assim, vai que quebra, vai que suja, vai que rasga. Então, eu preciso, né, ter assim, eu preciso ter aquela assim, chama? Estoque reserva. Eu posso comprar esse Bambi? Não! Se ela falar que pode, aí eu adquiro, senão não pode. Ou então eu falo, pode, mas pra mim. Você vai comprar esse Bambi, mas é pra mim. Não, gente, brincando, mas é real. Aí o que acontecia? Olha isso, gente. Como é que alguém no mundo joga um prato desse fora? Qual o sentido? Qual o sentido? Olha que maravilhoso. Só que isso aqui é descartado. Porque em algum momento caiu no chão 1 e sobraram 5. Aí a pessoa fala, não quero mais. Aí, olha esse prato anos 70, gente. Olha a maravilha dessa estampa, pelo amor de Deus. Aí o que eu comecei a fazer? Falar, gente, pelo amor de Deus, parou. Vocês têm que usar tudo que vocês têm. Olha esse prato. Combinado com esse, gente. Olha essa família. Ela coordena, o que parece impossível se torna possível. E é exatamente porque ele não coordena que ele é marmota. Porque ele fica maravilhoso. Porque a gente tá olhando para ele, porque a gente tá usando ele. Ele só é maravilhoso porque a gente tá usando ele agora. Aí a Cissa acha uma xícara assim, gente. Eu não sei explicar essa xícara, é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Não sei Tem um cachorrinho de um lado, o gatinho de outro, e 3 e pessoas brincando de ciranda. E aí, não satisfeito, falei, gente, além de fazer a composição, ainda vou pôr colherzinha com coisinhas, porque tem que ser over, né? Uma colherzinha de metal. Qualquer. Não, gente, tem que ser colherzinha. E aí ela beija, tudo tem que ser empetecado. Eu sou uma pessoa, esse kit maravilhoso. Eu sou uma pessoa decorada na vida. Tudo meu tem que ser decorado, inclusive eu mesmo, né? Como vocês podem ver. Então, assim, tudo tem que ter informação. Eu sou essa pessoa que, assim, não, liso não, obrigada. Ai, branco, não, obrigada. Bege. Bege, não, gente. Coisinha sem cor. Ai, básico. Ai, a pessoa, pra vocês terem uma ideia, a única cor que eu não uso, eu uso uma vez por ano e toda vez que eu uso eu me arrependo. É preto. Nunca põe roupa preta, não consigo, nem tenho. Mas às vezes você tem uma camiseta, um negócio, e aí eu coloco e falo, gente, eu sei que eu tô de preto. Dá a sensação que você tá coberta por uma cor que não te representa, é uma coisa louca. Então, assim, eu comecei a procurar esses pequenos tesouros no mundo. Então, gente, a louça já é um exemplo. Outra coisa que eu vou dar um exemplo. Olha isso. Olha esse paninho, meu. Olha essa barrinha de crochê feito numa milha agulha, numa linha fininha. Olha a preciosidade. Você imagina a mão da pessoa que bordou essa bordinha. E aí a pessoa tá lá na casa da mãe dela, arrumando a rouparia com a mãe dela, e ela fala assim, ai, que lixo isso, pra que paninho de bandeja? Pra que você quer isso, mãe? Ai, guardanapo de pano, quem que usa essa bagaça? Gente, ridículo, tá manchado, tá rasgada a rendinha. Descarta. A hora que eu acho isso aqui, gente, no garimpo, eu tenho vontade de chorar. Porque eu fico olhando e falo, imagina a pessoa bordando isso aqui à mão, essa florzinha minúscula. Imagina essa pessoa fazendo esse bordadinho lá na Ilha da Madeira, em Portugal. Pelo amor de Deus, é muito precioso, tudo isso já existe no mundo e tá lá descartado. Aí o que eu quero hoje? E aí, a intenção é exatamente essa, pegar todas essas coisas que já existem, principalmente as coisas feitas à mão. Então eu tenho uma adoração pela essa parte de tecido, afinal de contas eu trabalhei com desenvolvimento de estamparia, e isso tá em mim. Então, assim, eu gosto de recolher, e eu gosto de recolher as coisas que ninguém quer. Então, eu gosto de fuçar no lugar onde ninguém olha. Eu gosto de valorizar aquilo que ninguém dá valor. Então, esse prato não, porque quebrou o outro. E, não faz o conjunto. Falou, para você não faz o conjunto, mas é exatamente por isso que ele faz um conjunto para mim. E transformar toda essa questão do use tudo muito numa realidade, enfim, usar tudo que a gente tem, gente. O dia especial é hoje. Sabe aquela roupa maravilhosa que você quer ter? Essa roupa maravilhosa você tem que usar ela agora, para vir aqui no Paulo. A xícara é incrível, você tem que tomar café amanhã, que é sábado. Não fica com nada guardado, gente, porque sabe o que acontece? Quando você se for, todas essas coisas que você dava tanto valor e que você deixou guardado para uma ocasião especial vão estar em cima, num bazar de caridade, vão estar sendo tratadas como se não fossem nada. Então esse tesouro todo, ele só se justifica se ele for usado.
Acho que isso é uma coisa muito importante. Eu quero só falar uma coisa a respeito desse negócio que tudo é hoje. Eu tenho um casamento para ir o mês que vem, agora, junho. E eu tô desesperado, porque eu uso todas as minhas roupas. Minhas roupas estão todas gastas. E eu não quero comprar uma roupa pro casamento. Eu quero ir com a roupa que eu já tenho. Então eu vou ter que inventar um truque para poder vestir a roupa e parecer que é uma roupa de casamento. E isso está me deixando meio preocupado, porque eu já dei o truque no casamento da minha sobrinha e agora vou ter que dar o truque nesse casamento também. Eu acho. Porque assim, gente, eu não vou comprar um terno. O terno que eu tenho lá não cabe em mim, porque engordei. Eu vou ter que dar o truque com as minhas roupas atuais. E eu vou ter que parecer uma pessoa usando uma roupa nova. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas vai ser muito divertido. Porque é só uma noite. O mínimo que você vai ter que fazer é colocar toda a sua criatividade para jogo, querido. E eu tenho certeza que você vai ser a pessoa mais bonita do casamento. Por quê? Porque é a única pessoa que não tá com uma roupa que ela vai usar uma vez só. Ela vai estar com a roupa que ela vai usar depois. Que eu ando de bicicleta com ela. Deixa eu falar uma coisa, Cissa. Você passou por um momento bem difícil, que foi seu câncer, né? Você quer falar sobre isso? Ai, não gostaria de falar sobre isso, tá louca? Não, é assim, gente. Aí, tudo isso... Porque a história é muito bonita. A história que a Cissa aprendeu com a doença. Acho que vale a pena você falar. É verdade. Aí, um belo dia, tô lá andando na rua, toda feliz, plá, plá, plá. Recebi um coice na barriga, como se tivesse levado um tiro. Era uma cólica, assim, pá! Falei, gente, coisa esquisita, nunca tinha sentido isso. Um dos motivos do meu filho ter vindo para mim através da adoção foi o fato de que eu tinha endometriose, que é uma doença incapacitante. Eu não poderia ter filhos biológicos, mas isso não foi nenhuma questão pra gente, porque eu e meu marido resolvemos que então virar por outro caminho, e nem que eu tivesse parido, o Pedro ele acertou meu filho. Então, essa questão ela é totalmente resolvida. Mas aí tô lá andando, senti uma cólica. À noite senti a cólica de novo, mas era uma coisa super pontual, assim. No dia seguinte senti de novo, meu marido falou, tá esquisito isso, vamos ver o que é? Vou levar você no pronto-socorro. E de lá não saí mais, gente. Entrei no pronto-socorro, uma semana depois eu fui operada, fiz uma esterectomia, tirei todos os órgãos femininos, entrei na menopausa profunda e comecei o tratamento de câncer. Eu tinha um câncer de ovário, super agressivo, mas que foi pego assim, na primeira cólica. Então... ele era agressivo, mas eu fui no dia seguinte, né, no hospital. Então, foi uma coisa muito, assim... lógico que foi um impacto, porque né, você não tá esperando isso. Eu fico andando, será que eu vou ter câncer hoje? Claro que não, mas de alguma maneira, assim, foi tudo tão rápido que nem deu muito tempo de elaborar. Quando eu vi, eu já estava iniciando a quimioterapia, já tinha raspado meu cabelo, já estava plena e careca, a pleno tratamento. E aí, conforme eu fui fazendo o tratamento... assim, algumas fichas foram caindo. Essa ficha que terminou de cair no tratamento do câncer, ela se iniciou quando meu pai faleceu. O meu pai, ele é uma pessoa que tem uma participação, não só porque ele é meu pai, na minha vida, sendo meu pai, mas porque ele foi uma pessoa que me ensinou a olhar para o mundo com os olhos que eu tenho hoje. Então, se eu tenho todas essas camadas e toda essa coisa over e toda essa informação... e todo esse apego com desenho, com livro, com natureza, com passarinho, com coisas felizes, enfim. Meu nome é Monte Alegre, gente. Então, né, nem que não fosse por merecimento, seria por legado que eu tinha que ser uma pessoa feliz. E quando meu pai faleceu, eu poderia ter transformado a dor de ter perdido meu pai num sofrimento na minha vida, mas... eu não só não transformei isso num sofrimento, como eu nunca perdi meu pai. Eu tenho meu pai junto comigo todos os dias, eu converso com ele todo dia, ele me responde tudo que eu pergunto. É uma maluquice? É uma maluquice, mas cada um com as suas. Essa é a minha. E quando meu pai faleceu e que eu comecei a desenvolver esse diálogo com ele, porque eu converso com ele, gente, como se eu estivesse conversando, como eu tô aqui com vocês. Eu falo, pai, pelo amor de Deus, falo tudo aquilo que eu tô pensando e me abro para a resposta que ele vai me dar, e a resposta vem, gente. Por mais esquisito que vocês possam achar, essa resposta ela sempre vem. E aí, quando eu fiquei doente, eu poderia me perguntar, né, por que eu? Como assim? Não é possível, eu tô doente, eu posso morrer. E eu pensava ao longo do tratamento inteiro, o máximo que pode acontecer é eu morrer, né? Você só pode morrer de câncer. Então, isso é o máximo que pode acontecer.
Eu falava assim, mas espera aí, meu, se eu morrer, eu vou encontrar meu pai, então nem é tão ruim assim. Até porque morrer eu vou mesmo em algum momento, né? Se eu morrer agora, foi cedo demais? Foi, mas eu vou encontrar meu pai, então também não é tão, não é nenhum fim do mundo, né? Para mim, as coisas elas continuam, a gente tá sempre em evolução, a gente vai daqui para frente e da frente para frente, não tem essa coisa, acabou. Então, assim, essa coisa de perdi meu pai, nunca tive. Essa coisa de, céus, estou doente, nunca tive. Para mim, o câncer, ele foi só uma oportunidade, olha que coisa esquisita de se dizer, mas é a pura realidade. Assim, foi uma oportunidade de olhar para a minha própria vida e de tudo que me trouxe até aquele momento e ver o quanto eu tinha para agradecer sobre tudo isso, e não para me lamentar. Então, em nenhum momento eu me lamentei, porque eu só pensava nisso. Falava assim, se nada der certo, pai, eu já sei que você vai estar lá na porta quando eu chegar. Então, eu consegui atravessar por esse período de uma maneira muito positiva e otimista, que eu acho que é interessante, e mais do que isso, olhando para as pessoas que estavam à minha volta e o quanto elas significam para mim nesse processo. Então, assim, eu tenho um marido maravilhoso, que é o meu completo oposto. Pense numa pessoa básica, séria, comportada. Eu acho ele um herói. Sexy e lindo. E meu Pikachu, querido, eu te amo. Uma pessoa que, segurou na minha mão a nossa vida inteira que a gente tá junto, e já são vários anos, tá? A gente já tá, no mínimo, eu sou péssima com data, mas no mínimo a gente tá junto há 30 anos. Então, é bastante tempo, né, gente? Dos tempos atuais, você ficar casado há 30 anos com a mesma pessoa, eu diria que é uma conquista, enfim. E essa passagem do câncer para mim, então, ela é mais um capítulo da minha vida. Ela não se tornou nada emblemática, assim, sabe? Graças a Deus eu tô ótima. Eu tô em remissão já faz 2 anos. Tô indo pro 3º ano. E tá tudo bem, graças a Deus. Espero que esteja. Farei exames no mês que vem, aquela coisa. Tive que parar de fazer tatuagem por causa disso, né? Porque tem que fazer exame, nanana. Mas a hora que eu tiver liberada ainda há espaços, então continuarem me tatuando. E a vida será mesmo assim, não é mesmo, Paulo? Ô Cissa, e qual que é o teu plano agora para o futuro com o brechó marmota? Marmota brechó ou brechó marmota? Então, meu futuro, assim, a parte prática da coisa que eu gostaria era de conseguir me organizar. Porque aí, gente, eu tenho o Brechó Marmota, que é dentro da minha própria casa, porque é uma loja online, eu só vendo pela internet, eu não tenho loja física. Então, você imagina que tudo que eu já era over só por mim, imagina junto com um brechó, como a situação não fica. Então, eu tô nesse processo um pouco delicado, né, de ter toda aquela tralha dentro da minha casa e tá tendo que me organizar e, assim, eu fico que nem jogando Tetris, sabe? Você põe uma coisa aqui, põe outra pra cá, e anda com essa pra cá, e muda pra cá. Eu fico assim, né? Nessa movimentação. Então, a minha ideia pro futuro, é conseguir estabelecer o brechó da melhor maneira possível, para que ele se torne mais operacional do que ele já é, porque, assim, sucesso eu já consigo mensurar de que ele é, assim. Por que eu meço o sucesso na minha satisfação pessoal? Então, toda vez que eu vendo um kit maravilhoso de louça, eu falo assim, gente, mais uma pessoa que compreendeu a maravilha que isso significa. O quanto isso aqui é exclusivo e o quanto vai ser difícil no mundo ter um conjunto igual a esse. Se dirá que não for impossível. Porque ainda não satisfeita, às vezes eu pego a xícara e ainda encacareco com mais alguma coisa. Põe mais uma estampa, põe mais um frufru, enfim. Dou mais uma incrementada. Então, assim, o meu plano para o futuro é continuar trabalhando com isso. Eu vou trabalhar com reuso até o fim da minha vida, eu tenho certeza plena e absoluta. Eu adoro isso, eu adoro garimpo, eu adoro feirinha de antiguidade, essas bazar de caridade, pegar os cacarecos e mais do que isso. Eu adoro trazer as coisas que já existem para a luz, sabe? E fazer com que as pessoas tenham esse pensamento de falar, nossa, isso é maravilhoso. E quando ela me encontra, ela fala, você está vendo isso aqui? Era da bandejinha da minha avó e eu coloquei aqui e fiz esse bolsinho. Não ficou lindo? Fala, maravilhoso, que bom. Olha que sua avó era uma mão de fada. E aí você conhece gente maravilhosa, que também gosta das mesmas coisas que você. Então, assim, me encontrei. Muito feliz. É o meu momento profissional mais feliz. É esse que eu estou vivendo agora. E Cissa, o que você diria para aquela Cissa da moda, no momento que ela percebeu que não era mais a moda de vestuário que ela ia estar? Que não no era futuro. mais isso que ela ia se alimentar, enfim, né? Quando você falou, não, Cissa, olha,
que você falaria para ela hoje, agora que você já tem Olha, essa se eu experiência? encontrasse com ela hoje, eu ia dizer pra ela, Cissa, presta atenção no que eu vou te falar. Tudo que precisa nesse mundo já está feito. Não produza um grampo de cabelo, meu. Tudo que precisa já está pronto no mundo, meu. Não vamos mais gastar nenhum tipo de recurso com uma coisa nova que ainda não exista, meu. Vamos pegar o que a gente já tem e vamos transformar isso em algo que realmente importa. Não vamos desvalorizar as coisas por nenhum motivo. E mais do que isso, use a ferramenta da moda como uma aliada e não como uma condenação, porque a moda ela tem uma pretensão de te ditar coisas, se você quiser acreditar na frivolidade da moda. Mas ela tem um poder de te situar no mundo se você usá-la como uma ferramenta de comunicação. Então, para mim, moda sempre vai ser pontuar minha vida de alguma maneira e dizer aquilo que eu sou, porque a minha própria moda sou eu que desenvolvo. Então eu diria isso para mim. Olha para você, Cissa, tudo que você precisa tá em você. Você tem essa informação dentro de você e você precisa colocar isso para fora. E Cissa, agora sim, a gente sabe, né, inclusive eu estou passando por isso, que abandonar uma carreira e começar uma outra carreira é uma coisa muito dramática, né? Porque você se dedicou a vida inteira a uma coisa e de repente você fala, não, eu vou fazer uma outra coisa da minha vida, e que nessa outra coisa a gente, da geração X, que já está na casa dos 50, na média, a gente pensa no bem-estar, no acordar e falar, não, eu vou ser feliz hoje, está fazendo o que eu gosto. O que você diria para uma pessoa que está passando por essa fase de ter que abandonar esse trabalho que ela levou a vida inteira fazendo, ou por etarismo, né, por causa de questões de idade que o mercado já não consegue mais absorver, ou por questões psicológicas, ou por depressão, ou por qualquer coisa? O que você fala para essas pessoas, você que se inventou e que está com uma carreira nova com sucesso? Né? Eu acho que assim, eu só tenho um conselho a dizer. Falem a verdade. Não existe nada que possa superar a nossa própria verdade. Então, busque dentro de você qual é a sua verdade. Se eu tivesse que vir aqui fazer um papel, então eu tenho que representar uma pessoa maximalista, eu tenho que representar uma pessoa que gosta de livro, eu tenho que representar uma pessoa que mistura estampa, eu tenho que fazer um papel de uma pessoa que usa coisa usada. Eu tenho que fazer. Se eu tiver que fingir tudo isso que eu de fato sou, não daria certo. Então, todo mundo tem uma verdade. A gente precisa sempre descobrir qual é a nossa própria verdade. E isso, gente, a gente só consegue olhando para dentro da gente mesmo. E outra coisa que eu diria que é muito importante é que, assim, aquilo que você faz naturalmente, então, por exemplo, eu faço uma mistura de estampa naturalmente, porque isso está dentro de mim. Isso é meu, é o meu olhar sobre o mundo faz com que eu misture esse tipo de coisa. Isso é uma verdade que está dentro de mim. Todas as vezes que eu busco esse recurso dentro de mim, o resultado é positivo. Se eu tiver que fingir a respeito disso, eu não vou estar realizando aquilo como deve ser. Então, assim, se eu tivesse que me passar por uma pessoa marmota, eu não seria uma marmota. E eu acho que todo mundo tem uma verdade dentro de si. Todo mundo tem um talento, todo mundo tem uma capacidade especial, todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma luz que irradia de dentro para fora. E é essa a verdade que a gente tem que buscar. Existe o medo? Existe. Existe a insegurança? Existe também. E existe também uma coisa muito difícil de se lidar, que é o ego que nos traz até aqui. Né? O ego faz com que a gente olhe para tudo isso e fale assim, mas como que eu vou abrir mão? Como que o mundo da moda vai viver sem mim fazendo estampa? Né? Como assim? Eu que fiz estampas maravilhosas. Como é que eu vou abrir mão disso? E de uma moda que, por exemplo, me levou para Nova York 1 milhão de vezes, me levou para Europa várias vezes, que eu viajei até para o Japão, enfim. Como é que eu vou viver sem isso? Né? A gente fica com esse apego. O que eu diria é, tudo isso não é baseado no ego. Isso é uma questão de retorno. Tudo aquilo que a gente dá, volta pra gente na exata medida, gente.
Não tem nada que você vá passar para o lado que não vai voltar para você na exata medida. E aquele conselhinho idiota que todo mundo fala, né? Você tem toda a opção de escolher o que você vai plantar. Você só não vai ter a opção de escolher o que você vai colher. Então, escolham bem as suas sementes e busquem elas dentro de vocês mesmos. A verdade é a árvore mais frondosa que você vai ter no seu futuro dali para frente. E outra coisa muito importante é a gente pensar assim, o que existe de bonito no envelhecer, né? Então, depois da bengala, o que tem de bonito numa bengala? A bengala, Paulo Churi, ela me dá, ela me remete a uma ferramenta de contínuo. A bengala, ela é o suporte que você vai precisar para continuar. Então, ela não é um limitador, ela é muito pelo contrário, ela é um facilitador para que você continue se movimentando. Então, olha a beleza da bengala. Um velho tem que usar uma bengala porque ele já não consegue andar. Não. Um velho ele vai ter que usar uma bengala para ele continuar andando. Então, é olhar para as coisas com esse olhar, é poliana. Não, gente, não é poliana. Não quero fazer, o jogo do contente, está sempre tudo feliz, ela é tão galera, ela é tão feliz, ela é tão apostral. Não, não é nada disso, gente, mas é assim, olha para as coisas como elas realmente são. Fala, peraí, meu, eu não sou tão bom nisso, mas eu sou bom naquilo. Então, por que eu vou ficar pesando do lado que eu não sou tão bom e desvalorizando naquilo que eu sou bom? Né? A gente tem essa tendência, sabe? E outra coisa que eu acho que também a gente tem que parar de fazer é se comparar. A grama do Paulo é verde na casa do Paulo. Na minha casa, a grama é cor-de-rosa. E tá tudo bem. Se eu quiser que o resto da minha vida a minha grama seja verde, porque a grama do Paulo é verde, eu vou passar o resto da minha vida sem perceber o quanto pode ser lindo uma grama cor-de-rosa. Então, gente, olha para si. Olha para os seus próprios recursos. Olha para a quantidade de coisa que você tá. Só de você estar vivo, meu. É hoje que você tem que aproveitar. Assim, eu acho que isso é o mais importante. A grande lição é faça aquilo que é a sua verdade. Essa é, assim, a frase que eu então, agora, aconselharia. Eu vou precisar falar. A Cissa é uma das minhas amigas mais, assim, preferidas, que eu amo, minha irmã. E a Cissa também é uma das pessoas mais sensatas que eu conheço. Então vocês já perceberam que é uma mulher sábia, que sabe tirar da vida o melhor que a vida oferece, mesmo diante de uma tragédia. E eu sou muito orgulhoso de ter como amigo, e muito orgulhoso de saber que você me ama. Porque, Cissa, você é uma pessoa muito especial. Não, Paulo, especial na vida de todo mundo que te cerca. Eu te amo, amiga. Eu também, querido. Obrigado por Ai, gente! Calma, pausa dramática. Muito dramática. Clique, 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 clique. Mas, Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta, por favor. Por que antes da bengala? Ah, sim, eu vou te responder. Antes da bengala significa, além dessa ideia que você falou, de que a bengala dá uma continuidade, a bengala, ela também é um instrumento que ela surge a partir de um limite teu. Então, antes da bengala, enquanto nós, da geração X, e algumas pessoas da geração Y, a gente ainda está no mercado competitivo, né? Essa forma competitiva, a gente ainda está jovial, a gente ainda está ativo, a gente ainda está namorando, a gente ainda está... Porque mudou o mundo, né? Nós não somos iguais aos nossos avós, né? A gente não tem aquele limite de parecer um vovozinho, uma vovozinha, mas nada contra, porque eu acho incrível quem também escolhe esse caminho de parecer um vovozinho, uma vovozinha, porque a referência que eu tenho de velhice é uma avó muito querida, minha avó Estela, que era uma vovozinha. Né, típica, enrugadinha, que eu fazia desenho na mão dela, se ficava mexendo as ruguinhas. Então, mas essa fase que você pode continuar, mas você pode também falar, não, agora estou super bem e vou utilizar a bengala como uma coisa que continua ou como uma coisa de descansar, né? De falar, não, agora estou tranquilo, está tudo bem. Né? Então, antes da bengala significa isso. E também significa que nossa geração viveu antes da internet. E a internet, a tecnologia, e principalmente as redes sociais e o celular, funciona como uma bengala hoje, né? Porque você não consegue mais caminhar sem aquilo. Então, da mesma forma como uma pessoa de uma certa idade vai precisar de uma coisa ou outra, a bengala ela simboliza o que ela vai precisar para dar continuidade.
Hoje, a gente precisa do celular para dar continuidade. É praticamente um órgão. Então, assim, é um objeto que não, não está conosco, né? Não é um membro acessório, nosso, né? É um acessório, mas que você não consegue mais conviver sem. Então, da mesma forma como o celular te dá uma continuidade, e aliás ele substitui várias coisas, né? Como a capacidade de memorizar, né? Guardar coisas, enfim, tudo hoje se guarda dentro de um aparelhinho de menos de 15 centímetros por 7, sei lá, 7 por 15, a gente tem essa ideia da bengala. Então a bengala assume o papel de continuidade quando chega numa certa idade, ou quando chega, ou como você tem que dar essa continuidade hoje. Então, por isso que chama antes da bengala. Adorei. Muitas pessoas perguntaram, mentira, porque a gente ainda não lançou esse papo aqui. Mas, gente, não deixa de seguir Antes da Bengala, tá? É um canal no YouTube. Essa série que eu estou fazendo se chama O Vestido Caiu, que significa as pessoas que abandonaram a moda como vestuário, continuam trabalhando ou dentro da moda em outros setores, ou em outras áreas mesmo da moda, não tanto mais como vestuário. São 10 pessoas, Cissa é a nossa terceira convidada. Então é isso, gente. Até a próxima. Também a gente está colocando no ar todo domingo às 18 horas da tarde. Beijos! Beijo, obrigada, Paulucci. Adorei. Cissa is the glamour. The glamour is back. It's New York City. Not New York City's Republic, mas ok. Republic City. We don't care. Deu? Ficou claro? Ótimo. Tá bem. Bom, gente, Tá, parabéns, meu bem. vocês foram incríveis. A Cissa é maravilhosa. Diva, né? Ele não quer nem parar. Ele quer ficar trabalhando aqui.